Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Editora Ibero-Americana. É um prazer estar aqui com você. Nós estamos aqui na terceira aula sobre o processo da editoração científica, esse universo da produção científica, da editoração científica. Sou o professor Anderson Cruz, doutor em Educação Escolar, editor, CEO da Editora Ibero-Americana e com uma missão de levar informação e conhecimento a todos sobre produção científica, que é um periódico, submissão, indexadores. É esse propósito que a Editora Ibero-Americana tem. Hoje nós vamos falar do cenário. O que é esse cenário? O que acontece hoje? Como que está realmente o cenário da editoração científica e no processo de gestão de periódicos científicos? Quando eu falo gestão de periódicos científicos, eu estou dizendo que sim, há uma necessidade dos editores brasileiros entender que deve ter uma gestão de periódicos, modelo de negócios. Mas Anderson, modelo de negócios para periódicos? Sim. Seja ele de acesso aberto e não cobra nenhuma taxa de submissão, processamento, seja ele de acesso aberto que cobre APCs ou taxas, precisa de modelo de negócios. Um periódico ele não sobrevive se não tiver especialização técnica. Não é simplesmente colocar um artigo lá no quadradinho do A4 e publicar um PDF. Hoje, com 8 anos de experiência no mercado, existem periódicos que nós levamos 8 anos para alcançar o primeiro nível que nós queremos. É um trabalho que foi construído por um time. Alguns não estão mais aqui na editora, outros já estão em outras fases, outros estão aqui comigo. O meu time que está hoje comigo é o que comecei a editora. Eu sou muito grato a cada um. São mestres, são doutores, são graduados que buscam essa formação. Existem ainda graduandos que trabalham comigo? Sim, é um processo. Assim como você foi graduando, tá? Não subestime um graduando, um graduado, porque a ciência subestima. A maneira como nós refletimos as coisas, pensamos, não deixe ninguém te calar. Se você não pode escrever um artigo científico, crie um blog, crie um canal e comece a expor as suas ideias. Não deixe a universidade, um padrão cultural, arrancar o teu conhecimento ou privar o teu conhecimento de chegar às pessoas. Então a Editora Ibero-Americana tem esse processo aqui. Então o cenário de hoje, nós temos os pré-prints. Pré-prints, você vai submeter o teu artigo científico a uma plataforma. Hoje no Brasil nós temos a Cielo e pela ABEC a Emerim. Submete, o teu artigo vai ser avaliado por várias pessoas, vai receber vários comentários. Eu, como editor de periódicos científicos, eu posso ir lá e te convidar para publicar no nosso periódico. Além dos pré-prints, nós temos avaliação ciência aberta. Eu vou falar uma aula específica sobre ciência aberta. Mas ciência aberta é uma transparência no processo editorial, de forma mais clara. E nesse processo é aí que torna mais interessante a formação de editores e de todo um time dos bastidores. Relatos e experiências. Tem periódicos que não aceitam mais. Estudos de caso. Tudo é pesquisa. Alguns periódicos não aceitam mais porque não tem um time nos bastidores para aguentar o fluxo de submissão, para avaliar. Principalmente que o Brasil ainda tem que avançar muito no processo de avaliação por pares. Avaliação por pares, duplos cegas, que é nós podemos dizer, abre aspas, ciência fechada, fecha aspas, que você é avaliado sem saber quem está te avaliando, quem está avaliando o artigo não sabe quem é o autor. Isso é parecer duplos cegas. Em 8 anos, eu posso dizer que 90% da avaliação não diz nada com nada. Tem pareceristas que simplesmente fica, o artigo tá bom, pode publicar. Outros, olha, tem uma falha aqui
Por exemplo, para quando você for dar um parecer de artigo científico, atente-se ao conteúdo. E além disso, você, como avaliador, você pode sugerir. Eu sugiro, caso você aceite, usar essa biografia. Mas avaliar um artigo, você não pode interferir nos conceitos, na bibliografia do autor. Cada um tem a sua. Então nós devemos respeitar isso. Então é outro quebra de paradigmas na editoração científica, no processo de avaliação de artigos no Brasil. Nós vamos ver a questão hoje, nós estamos cobrando de você, autor, quando submeter o teu artigo, de você, autora, qual é a contribuição real do seu artigo. Porque veja, se você submeter um artigo para as nossas revistas, para nós avaliarmos uma revisão bibliográfica, tá, mas por que você está fazendo uma revisão bibliográfica? Aí eu vejo que alguns autores não colocam um objetivo, não traz clareza no objetivo. Você quer fazer uma avaliação bibliográfica, uma revisão, e muitos nem sabem o que é uma revisão bibliográfica. Porque para fazer uma revisão bibliográfica, eu falo, a xícara é pequena. Então, o que é teu artigo? Então, isso eu tenho que ler como editor, na pré-avaliação, na introdução e nas considerações finais. Tendo isso, ele segue para a pré-avaliação. Por fim, o que o texto traz de novo? Veja bem, o que você vai contribuir de novo com o artigo e o que o texto traz realmente de novo, a linguagem. Porque veja bem, pessoal, linguagem rebuscada de artigo científico não quer dizer que ele tem qualidade. Ele está escrito bonito, para raras as pessoas entenderem. As pessoas têm que aprender. Aí eu falo, vencer a educação, nós, Brasil, precisamos que o brasileiro aprenda a ler artigos científicos, entender o que nós fazemos na universidade, porque somos pesquisadores, porque somos mestres e doutores. As pessoas não entendem. Aprenda isso. Não te deixem colocar em mais uma caixinha. Leve esse conhecimento. Aproveite essa oportunidade. Seja pesquisador, autor. Saia desse coronelismo acadêmico. Isso é muito importante. Então, ter essa fala com o meu rosto aqui é porque eu realmente defendo mesmo. Então, quando você tem autonomia, como diz Paulo Freire, a grande maioria, e como eu também já passei por isso, nós não temos autonomia dentro da universidade. Pensa, ativa o seu cérebro. Então você está perdendo seu tempo. Ah, mas eu só quero o título para uma progressão de carreira. É um direito seu. Mas lembre-se, você está perdendo tempo e está tirando a vaga de quem quer realmente. Então só entre num programa de pós-graduação se você quer realmente. Originalidade, autoria, responsabilidade. Hoje, por exemplo, a Editora Ibero-Americana implementou nos periódicos que gerimos vários documentos. Tá? Documentos esses que você vai ter que assinar, reconhecer que você é autor daquele texto. Sem isso, a gente não publica. Mas Anderson, tem. Você sabe que acontece muito roubo de artigos científicos? Sabe que tem muita gente que publica artigos científicos que não é dele? Que não é dela? Tem muito. Então tudo isso acontece na editoração científica. E não é só no Brasil, não. É no mundo. O ano passado bateu recorde de retratações científicas nos periódicos. Então cuide-se. Cuide-se da sua imagem. Cuide do seu artigo científico. Isso é fazer com que nós possamos avançar nessa carreira. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Te espero amanhã, no mesmo horário.
E todo esse processo é justamente para você começar a entender todo esse know-how, esse cenário da produção científica aqui no Brasil e o que realmente, de fato, é uma editora científica. É o nosso propósito. A Editora Ibero-Americana tem várias soluções para te atender professores, pesquisadores, acadêmicos, nos serviços de revisão, de tradução, de mentorias. Conte com as nossas soluções. Seja bem-vindo, bem-vinda à Editora Ibero-Americana. Até a próxima aula.